Olá, pessoal. Hoje vamos ter nossa terceira aula e a gente vai falar um pouquinho sobre a radiação e a estrutura do ar. Mas antes da gente iniciar, na última aula nós vimos um pouquinho sobre os telescópios, né, a história do telescópio até os telescópios mais modernos. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre os espectrógrafos e os detectores. São coisas extremamente importantes para um astrofísico. Mas aí vocês podem se perguntar, mas como assim? O que são importantes não seriam os telescópios? Então, os telescópios eles são muito importantes porque eles coletam a luz, né? Mas ele em si ele não consegue analisar a luz. E a gente precisa fazer análise da luz para que a gente possa obter informação sobre o corpo que a gente está analisando. E aí a gente sabe que tudo que a gente tudo o que a gente sabe hoje em dia, toda boa parte da informação que a gente tem sobre estrelas, sobre galáxias, nebulosas, dentre outros corpos e fenômenos, né, vem através da radiação eletromagnética. Então, por exemplo, a gente não consegue mandar uma nave espacial para realizar a coleta de amostras e analisar amostras em uma estrela, por exemplo. Então, tudo que a gente sabe, ou boa parte dessa informação que a gente tem hoje, vem através da radiação eletromagnética. Então, a gente precisa analisar essa radiação e extrair a informação dela, né? E para isso a gente não basta ter apenas um coletor de fóton, um coletor de luz, por exemplo. A gente precisa ter atrás disso, por trás disso, a gente precisa de um sistema, um equipamento que faça a análise dessa luz. E aí a gente pode dar um exemplo bem simples, que é quando a gente observa uma flor, por exemplo. Nossa visão, nossos olhos, ele enxerga a flor, mas ele não consegue interpretar. Quem faz a interpretação de que ali é uma flor, que ela tem a cor vermelha, a cor rosa ou branca, por exemplo, é o nosso cérebro. Então, nossos olhos, a nossa visão, ela capta a imagem, ela capta a imagem e o nosso cérebro faz a interpretação e coleta a informação. Então, a gente precisa, da mesma forma como a gente faz as observações com os nossos olhos e o nosso cérebro, ele faz a interpretação dos dados, nos dá a informação, as características sobre o que está sendo observado. Da mesma forma acontece na ciência, na astronomia. Então, a gente precisa de um coletor de luz e um sistema de informação que transforme esses dados em informação, né? E aí existem diversos tipos de equipamentos que são utilizados para analisar a luz que é coletada pelos telescópios. O mais comum deles são os espectrógrafos. Os espectrógrafos, eles dispersam a luz para serem analisados. É um instrumento astronômico que ele é capaz de dispersar a luz, formando um espectro em comprimento de onda. E por isso que a gente dá muita importância para os espectrógrafos, a espectroscopia e para a interpretação dos espectros no modo geral. Então, basicamente, um espectrógrafo ele tem vários elementos que caracterizam ele. Então, ele tem uma fenda, e essa fenda ela fica no foco do telescópio. Tem o colimador, que nessa ilustração aqui tem a indicação de todas as partes, né? Tem o elemento dispersor, que é a rede, que é a rede de difração. Tem uma câmera e o detector. E aí, o detector ele pode ser uma placa fotográfica, por exemplo. Então, para a gente poder entender melhor tudo isso que eu estou falando aqui, vamos voltar lá no comecinho, onde eu falei que tudo que a gente sabe, ou boa parte dessa informação que a gente tem hoje sobre estrelas, galáxias, nebulosas e etc., vem através da radiação eletromagnética, né? Mas o que seria a radiação?
Bom, a radiação ela é caracterizada pela emissão e deslocamento de energia na forma de partículas ou na forma de ondas eletromagnéticas, seja no vácuo, seja em qualquer outro meio. Elas são caracterizadas pelos comprimentos de onda e frequência, e elas se propagam na velocidade da luz. Então, elas são uma junção do campo magnético com o campo elétrico. O próprio nome a gente já consegue identificar, né? A radiação eletromagnética. Então, a junção do campo magnético com o campo elétrico, que se propaga no vácuo, transportando energia. Um bom exemplo disso é a luz. A luz é um exemplo de uma radiação eletromagnética. E aí ela se propaga no espaço. Ela possui o campo magnético, possui o campo elétrico, e eles se geram mutuamente e se propagam perpendicularmente um em relação ao outro, e na direção da propagação da energia. Então, ele transforma assim, ele transporta, na verdade, a energia sob forma de radiação eletromagnética. E aí ela vai variar de acordo com a frequência de onda. A luz visível aos humanos, né, aos nossos olhos, é uma forma de radiação eletromagnética, assim como os raios-x. Só que a diferença entre essas duas radiações vai estar na faixa de frequência que o olho humano, né, o nosso olho, consegue visualizar. Ou seja, os raios-x eles têm uma faixa de frequência que fica fora do alcance da visão humana. Um outro exemplo de ondas eletromagnéticas são as ondas do forno micro-ondas, por exemplo. E aí elas são emitidas sempre que tiver uma carga elétrica oscilando. E aí, dependendo da frequência com que essa carga elétrica oscila, ela vai emitir uma onda eletromagnética com a mesma frequência da oscilação da carga elétrica. E essa frequência ela pode variar muito. Dependendo da frequência, a gente pode classificar essa onda em faixas no espectro eletromagnético. E essas faixas podem ser tanto ondas longas de rádio, ondas de rádio AM, FM, ondas curtas de rádio, infravermelho, a luz visível, que é o que a gente consegue visualizar, que é o que a gente consegue enxergar, assim como raio-x, raio gama, entre outros. Então, tem um espectro eletromagnético, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, que tem cada faixa do espectro eletromagnético tem um tipo de onda eletromagnética. De forma mais grosseira, digamos assim, as faixas do espectro eletromagnético, elas são denominadas dessa forma porque as ondas eletromagnéticas em cada uma das suas faixas, ela tem propriedades próprias. Bom, e aí a gente tem aqui algumas características, né, das ondas eletromagnéticas. Por exemplo, elas são, como eu já falei agora atrás, elas são classificadas de acordo com o seu intervalo de frequência, segundo o espectro eletromagnético, que a gente vai ver mais à frente. Elas não necessitam de um meio físico para se propagarem. Então, como eu já falei, no vácuo elas podem viajar na velocidade da luz justa. E elas podem sofrer diversos tipos de fenômenos, como reflexão, refração, absorção, difração, dentre outros. Esses fenômenos eles são estudados na óptica. Além disso, as ondas eletromagnéticas elas também se comportam como partículas. Ondas de luz se comportam como partícula e essa partícula a gente chama de fótons, que é a chamada dualidade onda-partícula. E ela está associada à mecânica quântica, ao estudo da mecânica quântica, onde diz, né, esse fenômeno chamado de dualidade onda-partícula, diz que a luz ela pode se comportar tanto como uma onda, quanto como um conjunto de partículas que são chamados de fótons. Além dessas características, existem as características físicas que distinguem uma onda eletromagnética da outra. E aí nós temos a amplitude. A amplitude ela vai ter relação ali com a intensidade das ondas eletromagnéticas, ou seja, né, depende da quantidade de energia que a onda é capaz de transferir a cada segundo. Aí nós temos a velocidade,
E ela vai depender do índice de refração em que a onda eletromagnética se propaga. Então, essas, esses conceitos mais aprofundados, digamos assim, a gente vai estudar lá na óptica. Quando a gente está estudando óptica, a gente vai ver sobre índice de refração, de absorção e tudo mais. No vácuo, como eu já falei, todas as ondas eletromagnéticas propagam-se na velocidade da luz. E aí, uma outra característica física que a gente tem é a frequência, que vai ser a medida de oscilações que o campo elétrico realiza a cada segundo. E aí, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, né, essa unidade é conhecida como Hertz. E aí temos também o comprimento de onda, que ele vai dizer respeito ali ao tamanho que uma onda percorre até que se completa uma oscilação do campo elétrico. E aí, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o que seria, né, o espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético, ou só espectro, né, ele vai ser o intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. Ele vai se estender desde as ondas de baixa frequência, como as ondas de rádio, até as de maior frequência, como as de radiação gama. E aí, voltando lá atrás, na parte do espectrógrafo, né, a gente utiliza o detector e coloca no detector de luz, e a gente coloca no espectrógrafo, que vai dispersar essa luz, e ela vai ser registrada, digamos assim, teoricamente, para mostrar como que é o espectro. Então, no espectro, a gente vai ter três componentes. A luz contínua, tem as linhas de absorção onde falta luz e as linhas de emissão onde tem excesso de luz. Geralmente, o espectro ele vai ter uma combinação desses três elementos. E aí foi justamente analisando as linhas de absorção que se estudou a classificação das estrelas, que vai ser um assunto das próximas aulas. Mais à frente a gente vai estudar sobre as estrelas, a sua magnitude, cor, distância, suas características de um modo geral. E aí a gente consegue ter uma noção, né, da importância do estudo da radiação eletromagnética, né, dos espectros. E aí tem uma ilustração aqui do espectro eletromagnético, né? A gente tem aqui desde os raios gama até as ondas de rádio. Como eu falei, o espectro eletromagnético ele vai se estender desde as ondas de rádio, né, que são as ondas de baixa frequência, até as ondas de maior frequência, que são os raios gama. Então, a gente tem aqui ondas largas de rádio, rádio AM, rádio FM, televisão aberta, ondas curtas de rádio. Temos aqui nessa faixa o micro-ondas. Entre a faixa do ultravioleta e infravermelho, nós temos a faixa da luz visível, que é o que a gente consegue visualizar. E aí ele se divide nesses intervalos de frequências de ondas, e cada um deles produzem efeitos diferentes sobre a matéria. Então, o infravermelho, por exemplo, é também conhecido como ondas de calor. Ele transfere energia para os átomos e as moléculas, fazendo eles oscilar mais intensamente, e aí causa um aumento na temperatura. Tem uma outra ilustração aqui, que é um pouco mais didática, digamos assim, ela é mais bonitinha. E aí tem até uns exemplos de do que seria, né, a utilização de cada faixa de frequência, né, onde a gente consegue ver os diferentes tipos de radiação eletromagnética e a gente consegue ver a aplicação, né, ter uma noção da aplicação de cada uma dessas faixas. Por exemplo, as ondas de rádio, elas são utilizadas na transmissão de sinais de CV, de TV, de rádio, de GPS, telefonia celular, né, que é essa frequência aqui. Os micro-ondas, como o próprio nome diz, são utilizados, por exemplo, nos fornos micro-ondas que a gente tem em nossa casa.
E aí temos o infravermelho, que não é visível olho nu, né? Assim como todas essas aqui, do infravermelho, as ondas de rádio, do ultravioleta aos raios gama, a gente não consegue visualizar. A gente consegue visualizar essa pequena faixa aqui, que é o chamado espectro visível, que é o que é visível aos nossos olhos, né? O olho humano. No infravermelho, por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui interessante, seriam as câmeras de segurança, que fazem as imagens noturnas, por exemplo. Você consegue ter uma visualização através dessas câmeras, justamente porque nas ondas do infravermelho, né, também é conhecida como ondas de calor. Então, consegue ter a captação justamente dessas ondas de calor. E aí a gente tem aqui a luz visível, que é toda aquela que a gente consegue visualizar, né? Então, ela vai se estender desde os tons de vermelho até os tons de azul e violeta, né? Basicamente as cores do arco-íris. E aí temos o ultravioleta, que ela não é percebida pelo nosso olho, né? Assim como as demais. Mas a gente está constantemente exposto a esse tipo de radiação, graças à radiação solar. Então, por se tratar de uma radiação ionizante, a luz ultravioleta pode causar mutações genéticas na nossa pele. Então, por exemplo, pode surgir alguns problemas de pele, como o próprio câncer de pele, por exemplo. E aí nós temos os raios-x, muito conhecidos quando a gente vai fazer algum exame médico, um exame de radiografia, né, que a gente chama de raio-x. São também radiações ionizantes, que têm alto poder de penetração. Então, nas radiografias, né, a gente consegue visualizar, a gente faz exame e consegue visualizar nossos ossos, por exemplo. E eles são bastante utilizados, né? Além da radiografia, tem a tomografia também, que utiliza os raios-x. E aí temos, por fim, os raios gamas, que são ondas eletromagnéticas que são mais energéticas, são as mais energéticas de todo o espectro eletromagnético. E elas são produzidas através de reações nucleares. Então, elas são usadas justamente ali na análise da estrutura interna de sólidos, na esterilização de produtos, utensílios médicos, entre outras características. Então, a gente viu aqui um pouquinho sobre a radiação, né, a radiação eletromagnética. Vimos aqui como que é o espectro eletromagnético. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que seria a espectroscopia, que eu falei lá no começo da aula, que tem muita importância no estudo aí, principalmente para os astrofísicos. Então, a espectroscopia é o estudo da luz através das suas cores componentes. Essas cores, elas aparecem quando a luz passa através de um prisma ou então de uma rede de difração. E a sequência dessas cores é o que a gente chama de espectro. Então, como a gente, voltando aqui, espectro das cores, né, que é o que é analisado, quando a gente volta lá no espectrógrafo, a gente, na composição dele, né, nas partes que compõem o espectrógrafo, a gente tem uma rede de difração. E aí é muito interessante o estudo da espectroscopia, né? E lá atrás, quando ele fala aqui que é o estudo da luz através de suas cores componentes, que aparecem quando a luz passa através de um prisma ou de uma rede de difração, né? Lá atrás, por volta de 1665, Isaac Newton ele demonstrou que a luz branca, como a luz do Sol, né? Quando ela passa por um prisma, ela se decompõe em luz de cores diferentes, né? São as cores do arco-íris. Então, essa seria uma maneira mais simples, digamos assim, né, de se produzir um espectro e decompor a luz para tentar extrair informações dela. E aí, como eu já falei lá no começo da aula, né,
quase todas as informações que a gente tem, né, sobre estrelas, sobre galáxias, entre outros, vem através da, da radiação eletromagnética. Então, quase toda a informação sobre as propriedades físicas das estrelas, elas são obtidas direta ou indiretamente através de seus espectros, principalmente características como a sua temperatura, densidade, composição, dentre outras. E aí nós temos aqui uma ilustração de como que é esse espectro, né, que é o que é analisado. E aqui, como eu falei lá atrás, né, Isaac Newton ele demonstrou que a luz branca, assim como a luz do Sol, quando passa por um prisma, ela se decompõe em luz e cores diferentes, formando um espectro como o arco-íris, né? São as cores que a gente consegue visualizar. E aqui tem um gifzinho ilustrando basicamente como que funciona. A luz atravessa o prisma e ela se decompõe em luz de diferentes cores. E aí, para a gente otimizar isso, né, esse estudo, né, porque com um prisma seria uma forma mais simples de a gente conseguir decompor a luz e tentar extrair as informações dela. Mas para a gente otimizar isso, a gente poderia ter justamente os sistemas mais complexos. Mas aí, para que a gente precisa fazer isso? Porque os objetos eles têm propriedades muito diferentes. Então, a gente pode, por exemplo, comprovar isso facilmente com os nossos olhos. Então, a gente olha no céu estrelado e a gente consegue identificar ali que tem algumas estrelas que são mais vermelhas, tem outras que são mais amareladas, outras são mais azuis. Isso é uma informação que a gente consegue obter só com observação. E a gente pode tirar conclusões dessas informações, né? Mas quando a gente tem um equipamento mais sofisticado, a gente vai poder ter muito mais informação do que simplesmente dizer a cor de uma estrela. Então, a gente vai poder determinar a temperatura, a sua composição química, massa, a idade da estrela, por exemplo, e assim por diante. Então, tudo isso é feito analisando os espectros eletromagnéticos. E aí, lá atrás, não muito lá atrás, né? Não é tão antigo assim. No início do século XX, os cientistas começaram a estabelecer bases para a compreensão da formação dos espectros. À medida que eles começaram a aprender mais sobre as estruturas dos átomos e a natureza da luz. Então, com o tempo, eles começaram a estabelecer algumas bases, né, para poder ter a compreensão de como que é feita a formação dos espectros, né? E aí a gente chega num ponto muito importante, que é o estudo do átomo. Então, o átomo ele é a base de toda a matéria ao nosso redor. Ele é tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, né, uma mesa, uma cadeira, nós mesmos somos compostos, somos feitos por átomos, né? E a descoberta do átomo, ela não é tão antiga. Ela é um pouco recente, né? Só foi confirmada a existência dele mesmo no começo do século passado, lá no início do século XX. E a gente só vem entender bem ele lá pela metade do século XX. Então, ele pode ser a base da matéria, mas ele não é tão simples assim, né? O seu funcionamento, ele vai estar diretamente relacionado com as leis mais fundamentais da natureza. Então, a forma mais simples de a gente imaginar um átomo, por exemplo, por incrível que pareça, seria como um sistema solar. Então, a gente tem ali o corpo central, que é extremamente grande e massivo, que no nosso caso, no sistema solar, seria o Sol, mas no caso do átomo, seria o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo, a gente tem os elétrons, que estão ali orbitando em volta do núcleo. Então, semelhante ao sistema solar, que a gente tem o Sol no centro do sistema solar e os planetas orbitando em volta, é semelhante a isso, podemos dizer assim, seria o átomo. Então, tem um núcleo, e em volta do núcleo, orbitando, temos os elétrons. Então, basicamente, o átomo ele é a partícula microscópica, que é a base de formação de toda e qualquer substância.
Então, por muito tempo, acreditou-se, né, que ele era a menor parte da matéria e que era indivisível. É tanto que a palavra átomo, ela vem do grego e ela significa aquilo que não se divide, aquilo que não se parte. Mas aí, no decorrer dos anos, no decorrer dos estudos, né, foram sendo formuladas várias teorias atômicas, cada uma delas com uma estrutura atômica diferente. E a evolução dessas teorias foi, como é que eu posso dizer? Foi agregando a composição do átomo a partículas ainda menores, né? Como os prótons e os elétrons. Hoje, apesar de ser, né, ainda continuar o nome átomo, a gente já sabe que o átomo ele não se trata de um elemento indivisível, que existem outras partículas menores dentro dele, que são as chamadas partículas subatômicas. Então, a estrutura do átomo seria basicamente essa, né? O núcleo é formado por prótons e nêutrons, e em volta dele os elétrons. Mas existem outras partículas menores que compõem os prótons, que compõem os nêutrons. E aí a última teoria atômica aceita foi o modelo atômico de Schrödinger. Não sei se eu pronunciei correto. Ela propõe que o átomo ele é composto pelo núcleo, onde se encontram as partículas positivas, que seriam os prótons, né? Aqui tem uma ilustração simples, mas que dá para entender bem, basicamente, como que é a estrutura do átomo. Né? Então, a gente tem a matéria, que é composta por moléculas, e essas moléculas são compostas por átomos. E aí, no núcleo, a gente tem os prótons, que são as partículas positivas, e os nêutrons, que são as partículas que não têm carga. E é rodeado, o núcleo ele é rodeado por uma nuvem de elétrons, que são as partículas negativas. Essa nuvem de elétrons é chamada de eletrosfera. E ela se mantém conectada com o núcleo por meio da força eletromagnética. Existem ainda, né, além, como eu já falei, além dos prótons e nêutrons, existem partículas ainda menores, né, que elas são chamadas partículas fundamentais, que são os quarks, né, que compõem o próton, os prótons e os nêutrons, e temos também os gluons, que é um outro tipo de partícula subatômica. E ele é tipo um mediador das forças que unem os quarks. Mas isso é um assunto que a gente utilizaria para uma outra aula, que a gente pudesse falar só sobre a átomo, sobre sua evolução, né? A evolução dos modelos atômicos, né? Porque é muito interessante quando a gente estuda, porque a gente diz assim, o átomo ele é formado por um núcleo, que é composto por prótons e nêutrons. E em volta do núcleo tem os elétrons, né, na eletrosfera. Mas mais interessante do que isso é a gente conseguir estudar desde lá do comecinho como que foram as primeiras teorias, né, as primeiras teorias sobre a estrutura do átomo, como que ele é formado, até a evolução do que a gente se sabe hoje. E tem muito mais informação. Então, acho que a gente necessitaria ali de uma aula só sobre átomo para a gente poder entender melhor o seu funcionamento, a sua estrutura. Mas, como essa não é a proposta da nossa aula, né? Essa aula de hoje, a proposta dela é mais dar uma pincelada, digamos assim, nesses conceitos que são muito importantes para as próximas aulas que a gente vai ver adiante, né? Durante toda a nossa disciplina. Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. A próxima aula a gente vai ver sobre o Sol e as suas características. E em seguida a gente vai falar sobre os planetas, os exoplanetas, satélites, asteroides, estrelas e daí em diante. Muito obrigada por participarem, por assistir a aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula.